Boa noite para quem está aqui ao vivo e bom dia ou boa tarde para quem está assistindo a gravação. Vim de surpresa aqui bater um papo com vocês, porque eu tenho atendido algumas pessoas, primeira live do ano, hein? Eu tenho atendido algumas pessoas com uma questão que eu até já comentei nos stories outro dia, que parece, a pessoa chega e fala assim, que parece que tá sempre na contramão. O que é tá sempre na contramão, né? Eu pergunto sempre. Geralmente as pessoas têm a sensação de que tá todo mundo indo para um lado, né? Fazendo algumas escolhas, tomando algumas decisões, e a pessoa sente que ela tá na parte, vamos dizer, da minoria ali, que tá fazendo coisas bem diferentes da maioria. Né? E é interessante esse ponto de vista porque sempre faço algumas reflexões, levo a pessoa a fazer algumas reflexões. Então, por que isso incomoda a pessoa? Né? Claro que também tem pessoas que vêm relatar isso porque sempre estão sentindo isso, mas no geral, todos nós temos alguns momentos que nós sentimos que estamos diferente da maioria. Em outros momentos nós estamos com a maioria, mas tem aparecido muitas, principalmente adolescentes, com essa percepção, que se sente um peixe fora d'água, que também não tem um grupo, não se sente encaixado em nenhum grupo. Então isso é algo bem importante, porque na adolescência isso é muito mais intenso, essa questão de ir para o mundo, de fazer amizades, de pertencer a algum grupo, de ter trocas ali, porque é a fase que isso se inicia. Então, quando as pessoas vêm com essa questão, nós precisamos avaliar bem, né? Se é uma questão de que ela realmente escolhe ficar diferente só por ser o diferente, como nós costumamos falar, é o do contra. O que está por trás disso, né? O que de fato essa pessoa está escolhendo? É pelo simples fato de ir contra os outros, né? Também poderia ser uma característica comum aí na adolescência, ou é porque realmente ela quer escolhas diferentes, ela tá muito bem escolhendo diferente, por um lado, mas por outro lado, isso vem para a terapia porque de alguma forma está incomodando, ou porque a pessoa ainda não tá bem segura de ser assim, né? E então sempre nós vamos pesquisar a raiz disso, o que é que está motivando isso, o que é que está fazendo a pessoa escolher isso. Muitas vezes também as pessoas trazem uma culpa, as pessoas veem com muita culpa, mas são culpas muito positivas. E tem a culpa não estou falando aqui de uma culpa em decorrência de um dano que foi causado a alguém. Então, se eu causo um dano a alguém, eu vou me sentir culpada, porque depois eu penso melhor, reflito, falo, puxa, eu não devia ter feito isso, não foi legal. Então, aí é um outro assunto, que é necessário uma reparação, enfim, aí já dá uma outra live. Mas não estou falando dessa culpa, estou falando de uma culpa que é decorrente de fazer escolhas diferentes. E muitas vezes essa culpa é muito positiva. Então ela nos parece pesada, mas ela é muito positiva, porque ela pode estar nos levando a uma evolução. Então, falando sistemicamente, pela abordagem sistêmica, nós fazemos parte, por exemplo, de uma família, que é um dos nossos sistemas, né, o primeiro. E há algumas coisas na família que sempre são feitas do mesmo jeito, da mesma forma. E vem um ser e começa a querer fazer diferente. Então, no primeiro momento, ele vai se sentir culpado. E às vezes a própria família vai colocá-lo como errado, vai julgar.
Enfim, por exemplo, vamos dar um exemplo. Nunca ninguém se separou naquele sistema, naquela família. Casou é para sempre, tem que aguentar tudo, tem que suportar, tem que superar, enfim. Mas tá muito difícil para aquela pessoa. Então, né? Não teve jeito. E a pessoa então se separa. E aí vem todo o julgamento, e aí vem da família e da própria pessoa. No entanto, é importante, quando tem alguém que escolhe fazer algo diferente, que seja para evolução, que seja por algo positivo, não estamos falando aqui que é bom se separar, mas em alguns casos é esse o caminho, não teve outro jeito. Então, se é assim que as pessoas vão seguir, mais leves, mais felizes, né? Quem somos nós para julgar? Então, nesse momento, também o sistema está evoluindo. Mas o que é mais importante nisso tudo? Então, assim, eu queria falar sobre culpa, sobre esse peso, essa culpa positiva, né? Refletir sobre por que eu estou me sentindo na contramão, isso me gera culpa. Por que eu escolho sempre estar na contramão? O que me motiva a isso? Então, sempre refletir na motivação. Mas o que é mais importante nessa culpa que eu estou dizendo por escolher fazer diferente, é a postura interna que eu adoto. Então, em alguns momentos, você pode escolher fazer diferente, mas como você está olhando para o seu sistema e dizendo, olha, eu estou fazendo diferente, com muita raiva, com muita rebeldia, vocês fazem tudo errado, eu não quero nada de vocês, eu não quero fazer nada igual a vocês, portanto eu vou fazer tudo diferente. Ou eu vou olhar para as pessoas no meu sistema e dizer, gratidão, obrigado por tudo, como foi, por tudo que eu recebi, eu sou grata, eu sou como vocês, mas eu sou como vocês e também um pouco diferente. Eu sou como vocês e eu escolho também fazer algumas coisas diferentes, com muito amor no coração, com muita gratidão, e compreendendo também, caso venha aquele julgamento, compreendendo que isso é o ponto de vista das outras pessoas, respeitando isso, mas tendo aquela postura interna tranquila, em paz e segura. Então, é isso que a terapia vai ajudar em muitas situações, porque a pessoa geralmente chega com uma sensação de muito peso em decorrência de escolhas, né, e por julgamentos. E geralmente, quando a pessoa traz um incômodo, todos nós, quando nos incomodamos com algo, é porque aquilo de alguma forma faz sentido para nós. Então, quando o outro nos agride de alguma forma, julgamento com palavras, se aquilo não faz nenhum sentido, a vida segue normalmente e eu vou dar risada, dizer, nossa, né? Nada a ver. Mas se em algum pontinho aquilo fizer sentido, aí é aquilo que vai ficar matutando ali, né? Ou então vai vir aquela sensação pesada, de amargura, de algo não tá legal, né? Ou para algumas pessoas a agressividade para reagir, né, para se defender. E geralmente é porque tem algo ali que fez muito sentido. Então, quando tem esse peso, tem esse incômodo, nós precisamos olhar para dentro e ver qual é o pontinho ali que está trazendo que conectou ali, né? Fez sentido. Então, o que é importante? Nós lidamos com a culpa diariamente. Culpa por muitas coisas. Então, nós geralmente falamos que quem é mãe, principalmente, nasce o bebê, já nasce a culpa junto. Ai, que crença horrível. Mas é porque realmente nós lidamos, é muita cobrança interna e externa. Então, nós realmente temos que aprender a equilibrar
Isso. Então, como que nós fazemos? Nós temos que prestar atenção nas nossas percepções. Percepções corporais, porque nós ficamos muito no mental. Matutando. Ai, mas isso, mas aquilo, aquilo outro. Vamos parar um pouquinho mais, respirar, fechar os olhos e sentir no nosso corpo, porque é onde isso aqui, ó, não vai estar manipulando, é sensação corporal, é o que vem de verdade, lá do fundo. Então, é muito importante para o autoconhecimento, que as pessoas sempre vêm em busca de autoconhecimento, porque esse é o caminho. Então, uma dica muito importante é: respira, fecha os olhos, sinta a sua respiração, sinta o seu corpo, presta atenção no que vem quando você pensa nessa questão que está te incomodando. Vai observando e vai lidando com isso, vai acolhendo esse sentimento. Ai, eu fiquei muito nervosa porque aconteceu uma situação muito chata e tal. Então vamos ver como é isso internamente, sem ficar pensando mil coisas. Respira. Percebe. Quando você pensa nisso, o que o seu corpo te mostra. Vai avaliando. Então isso é um grande aprendizado e é fazendo que vai melhorando, você vai conseguindo conversar com o seu corpo, entender seu corpo. Então, é bem importante fazer esse trabalho. É algo que eu tenho passado para os meus clientes. É perceber, se auto-observar. Para quem quer desenvolver autoconhecimento, não tem como se autoconhecer sem se auto-observar, sem se auto-perceber, sem perceber as suas sensações corporais, sem olhar para essas coisinhas chatas que acontecem no dia a dia, que te incomodam, mas você, tá, já passou. Como que foi isso? O que você sentiu? A boca, o bico torceu ali. E também as coisas muito boas, muito positivas. Nossa, fiquei muito feliz, fiquei eufórico. Então, encontrei alguém. Nossa, eu fiquei tão bem. O que a pessoa falou? O que foi? O que eu senti? Então, o que é um recurso para mim quando eu não tô bem? Ou então, não tava legal, tava no carro, tocou uma música, mas olha, me animou tanto. De repente, eu tava bem. Então, é um recurso, né? Eu fui numa loja, senti um cheiro maravilhoso. Opa, olha lá. Então alguém me mandou uma mensagem, ou eu vi algo, porque hoje em dia, rede social, internet, vi algo muito bacana, um vídeo, uma história que me animou. Então, é perceber tudo isso, né? E, na verdade, essa sensação de estar na contramão, na verdade, é quando nós não estamos tão seguros, tão em paz com as nossas escolhas, ainda não completamente. Então, às vezes, nós sabemos o que nós queremos. Por exemplo, outro dia eu vi uma colega falar, ela queria fazer a faculdade e a mãe dela não queria que ela fizesse. Então, vejam bem, ela queria, era importante para ela. E a mãe, pelas razões da mãe, não vamos julgar, porque a mãe tem um interessante ponto de vista dela, de acordo com as experiências dela, que vem do sistema, as crenças do sistema dela, as necessidades dela. Então ela tinha os porquês dela. E como fica então essa filha? É isso que nós vamos trabalhar. Ela tem que fazer, ela é adulta, ela tem que fazer a vontade da mãe? Não. Ela tem que se revoltar contra a mãe, romper a relação com a mãe, ficar com aquela mágoa, aquela revolta? Não. Então é possível ter uma outra solução. E nós geralmente, nossa forma de pensar mecanicista é isso ou é aquilo. E na verdade não é só isso ou aquilo. Há infinitas possibilidades. Pode ser isso e aquilo, ou outra coisa também. Então,
é isso que nós vamos trabalhar com o autoconhecimento, a autoobservação. E na terapia, de repente uma luz se acende e a pessoa consegue... ontem, durante a imersão com a Dalila, participei, tinha muita gente, tinha acho que mais de 300 pessoas, quase 400 pessoas, e teve uma dinâmica que ela sugeriu algo e as pessoas muito, era para pensar em alguém relacionado a alguma situação. Mas eu não tenho. E algumas pessoas travaram nisso, não conseguiram continuar. E também diziam assim, mas aí não é com outra pessoa, foi comigo, a situação comigo mesmo. Então, o que aconteceu? Eu já visualizei, bom, eu também não tinha outra pessoa para pensar, a questão era comigo. Então eu entendo que eu posso utilizar isso para fazer. Eu não vou travar um processo, porque não está especificamente da forma como foi falado ali. Aí depois a Dalila explicou, não, você pode colocar você mesmo, enfim. Mas para mim isso era muito claro, para outra pessoa não. Então eu coloquei que o trabalho era com uma parte minha, né? Uma parte minha que estava com certa dificuldade. Então existem N possibilidades. E a culpa, essa questão de estar... a culpa que vem com essa sensação de estar na contramão, ela vem carregada de muita coisa por trás. E quando eu falo com os adolescentes que tem essa questão, sempre nós vamos olhar para o autoconhecimento, para se encontrar, porque é uma fase que realmente tem muito essa questão de grupos, de fazer o que os outros fazem para se sentir parte do grupo, pertencente ao grupo, para não ser excluído, né, para ser aceito, para não ser o diferente, e isso leva a fazer coisas que não são legais muitas vezes, ou que a pessoa não fica à vontade, que força uma situação para se fazer pertencente. E então é importante na adolescência, pais, por favor, pais, levem seus filhos para algum projeto, algum movimento de autoconhecimento, algum trabalho de autoconhecimento. É muito importante para os adolescentes. Vejam bem, os adolescentes têm que escolher a profissão deles, mesmo sem se conhecerem muito bem. Um turbilhão de coisas acontecendo internamente. Então é muito importante esse trabalho de autoconhecimento. E as adolescentes, foram meninas que eu atendi, que vieram com essa questão, se sentem muito mal, porque não sabem lidar com isso. Se sentem frustradas. E nós temos visto muitas coisas tristes acontecerem com adolescentes. Então é muito importante. Quem tem essa sensação de que está sempre na contramão, então eu vou trazer aqui algumas reflexões, tá? Isso te incomoda? Por que isso te incomoda? Ou te incomoda o fato dos outros se incomodarem com as suas escolhas? Você já olhou para o que de fato te incomoda em relação a essas escolhas? O que estar na contramão para você soa como uma fuga, como uma escolha positiva, como um gatilho? Sinta dentro de você. É leve, é pesado? Como que é isso para você? Porque é sobre experiências, é sobre imagens que nós temos, é sobre memórias que nós temos, sobre crenças. Então, estar na contramão de quê? De quem? Quem é o certo, quem é o errado, né?
Até que ponto nós devemos ceder? Isso é muito importante. Só quem se conhece muito bem consegue identificar essa linha tênue entre o que é relevar e o que é se anular, essa parte de ceder nas relações. Então, é um equilíbrio que muitas pessoas têm dificuldade em compreender na prática. É muito importante esse trabalho. Se você sempre vai ceder, se você sempre vai fazer a sua vontade, por quê e como? A partir de qual postura interna? É a minha criança que está tomando essa decisão ou é o meu eu adulto? Então, para quem ainda tem dificuldade, comece a perceber no seu corpo, comece a perceber o que você sente de verdade, não é o que você pensa só, o que você sente, o que o seu corpo te demonstra. Então, às vezes a pessoa tá lá, ela vai a uma festa, ela tá lá no meio de muitas pessoas sorrindo, mas internamente ela tá com uma vontade de chorar enorme. Nós vemos muito isso com adolescentes. Bem, e pais, prestem muita atenção, prestem atenção ao olhar dos seus filhos. Eu tenho trabalhado isso com o meu filho, ele tem 11 anos. Hoje, por exemplo, eu falei para ele que precisava desmontar a árvore de Natal, né? Ele sempre monta, é o trabalho dele, é a parte dele, ele gosta. Mas hoje ele estava envolvido com outras coisas. Eu falei, mas você não vai desmontar a árvore de Natal? Tá bom. Aí ele foi, mas eu vi na carinha dele e eu disse assim, você não gostou, né? Me fala, o que você sentiu? E ele tinha muita dificuldade em se expressar, falar o que estava sentindo. E é importante, isso não quer dizer que o filho vai poder virar e brigar com os pais, não é isso, mas falar com amorosidade, com leveza. Olha, mamãe, eu fiquei incomodado porque eu estava assistindo desenho, fazendo uma coisa que estava muito mais legal. E eu disse para ele, pode falar, fala o que você está sentindo, o que você sentiu quando eu te pedi para parar o que você estava fazendo e fazer isso. Então eu disse, preferia fazer outra coisa, mas eu sei que eu tenho que fazer isso, uma hora eu vou ter que fazer mesmo, então tudo bem. Então vamos aí achando um equilíbrio. Muitas vezes eu falo, eu gosto de respeitar muito o momento dele. Eu falo, termina o que você está assistindo, quanto tempo falta para terminar? Ou o que você está fazendo, o desenho que você está fazendo, ou a brincadeira, quanto tempo você acha que leva? Então assim que terminar, por favor, você tem tal coisa para fazer, não pode esquecer, já está passando, seu quarto está bagunçado já faz dias. Enfim, porque também se nós não conduzirmos, né, numa certa idade, que é o papel dos pais, eles não vão saber que tem essas necessidades. Então, aos poucos, nós vamos introduzindo e ensinando também a se expressar e a entender e a acolher o sentimento. Tudo bem você sentir isso, não é errado. Tá tudo bem, você acolhe esse sentimento, valida isso. Mas a forma como você vai se comportar para lidar com isso, aí é um outro processo. Então, sentir raiva, sentir medo, isso tudo é normal, todos nós sentimos. E como eu lido com isso? Como é meu comportamento quando eu sinto isso? É isso que é importante. Então, hoje é uma live rapidinha, já está tarde. Foi bem corrido, estou trabalhando num projeto novo. Em breve vocês vão ficar sabendo. Então era só para bater esse papo, trazer essas reflexões, eu agradeço e compartilhem com quem vocês acham que vai ser interessante, principalmente pais de adolescentes, né? Porque nós precisamos cuidar dos adolescentes, porque tem acontecido muitas coisas tristes com os adolescentes, então nós precisamos trazer mais alegria, autoconhecimento e amor para os adolescentes, tá bom? Essa é a minha contribuição hoje. Fiquem com Deus, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para quem assistir depois.
Beijo!